sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje venho-vos trazer uma série de vídeos que eu lembrei-me de fazer, que vai se chamar Books Memory Lane. E não é bem um reviver os livros que eu já li, até porque já existe neste canal um vídeo em que eu falo dos livros da minha vida e acho que até existe outro que é os dos meus favoritos. Alguns existem dois vídeos muito parecidos também, porque foi um vídeo que foi muito pedido no início e eu cheguei a fazer um vídeo novamente. Portanto, eu vou deixar aqui alguns o card com um deles. Portanto, se quiserem podem ver esse vídeo, mas eu não vou fazer isso. Alguns livros vão aparecer, sim, vão aparecer provavelmente quase todos que eu falo nesse livro, mas aqui eu vou falar não só porque é que eu gosto deles, mas vou-vos falar de uma coisa que eu acho que é muito importante. As memórias. Efetivamente as memórias que tinham associado aos livros. Daí eu também a ver, eu queria sempre guardar os livros porque há sempre um afeto àquela história no momento em que eu li. E não só, porque eu nestes vídeos não vos vou falar só dos livros e das memórias associadas aos livros, mas o momento muito book geek que me aconteceu quando estava a ler isso, ou seja, os passos que dei a entrar neste mundo dos leitores e de todas aquelas coisas mais controversas e que se fala e que todos os book lovers acabam por falar. Por isso, estejam comigo desse lado, os vídeos vão ser curtos, não vão ser muito grandes, por isso vão ser vários episódios que vou partilhar aqui no canal ao longo destas próximas semanas. Em princípio vão ser 14 episódios, por isso não pode ser mesmo coisa muito grande, porque assim eu podia juntar tudo, mas o vídeo ficava muito longo e por isso, não me apetecia estar a fazer isso. Hoje vamos começar o primeiro episódio com um livro muito falado por aqui no canal, não é? Acho que vocês, se calhar, não devem ter visto o suficiente o livro por aqui. Também é nestes vídeos que vocês vão perceber que eu já não sou nenhuma jovem. E é nestes vídeos que vocês vão perceber que eu já não sou nenhuma jovem. Então vamos começar com nada mais, nada menos do que O Senhor dos Anéis. Eu tenho que falar deste livro porque este livro efetivamente foi um marco na minha vida. Como já devem saber, se seguem o canal há muito tempo, se não sabem, O Senhor dos Anéis foi um marco na minha vida. É um livro que eu volto e meia tento sempre reler, é a minha leitura conforto em primeiro lugar, nomeadamente agora neste estado de quarentena e nesta fase assim mais ansiosa que eu ando. Estou a pensar em voltar a reler O Senhor dos Anéis, por isso é a minha leitura conforto, é um marco na minha vida e agora vou-vos dizer porquê, porque eu já repeti várias vezes isto. Vamos voltar aos meandros da minha adolescência, no início do liceu, daquelas novas vidas, disciplinas, decisões que vão mudar a nossa vida, os amigos novos, uma turma nova, muitas emoções à flor da pele, e eu andava encantada com O Senhor dos Anéis, com o filme. Posso-vos dizer que a primeira razão que eu li O Senhor dos Anéis foi por causa do Legolas. Não foi por causa do Legolas. Efetivamente eu tinha uma paixão pelo Legolas, mas acho que muitas pessoas que viam o Senhor dos Anéis naquela altura, que estavam na adolescência, devem ter tido uma paixão pelo Legolas, porque como é que não era possível ficar apaixonada por aquele loiro? Mas não foi efetivamente por causa disso que eu li o livro O Senhor dos Anéis. E eu acho que quando... É isso que eu agora estou... eu estou um bocado perdida, porque eu estou-me a esquecer efetivamente o ano em que li a primeira vez O Senhor dos Anéis. E agora isto deixou-me um bocado assustada, porque é que eu não aponto as porcaria das coisas. Porque é assim, efetivamente eu lembro que li este livro ao longo de um ano letivo, li os três. Eu lembro-me que depois também tive uma fase em que eu vi o Blade e andei para aí uns bons tempos apaixonada pelo Blade, pensava que era vampírica. Eu não acredito que eu vou dizer isto aqui. Eu achava que era um vampiro, porque era uma altura em que eu andava a estudar muito. Efetivamente estudava muito à noite, então durante o dia eu tinha um bocado de sensibilidade à luz do sol. Foi efetivamente quando comecei a ter um bocado de sensibilidade à luz, não é? Não sabia eu que era um problema ocular e não que me estava a transformar numa vampira. Por isso é que eu estou na dúvida, porque eu acho que foi em 2003 que eu li O Senhor dos Anéis e não em 2004, porque quando saiu o Blade 3 foi em 2004. Por isso, eu devo ter lido O Senhor dos Anéis em 2003 para a passagem de 2004, ou seja, foi no 10º ano. E eu acho que nesse momento já tinham saído os 3 filmes do Senhor dos Anéis. Por isso eu acho que está mais ou menos ou ia ser o terceiro. Eu acho que saiu o terceiro e eu não queria ler o livro antes de sair o filme, mas ia ser o terceiro. E isto foi
numa tarde de setembro ou outubro, que começámos, eu estava a falar com uma minha amiga, estávamos a falar, Senhor dos Anéis e tal, nós éramos bué de coladas no Senhor dos Anéis, e na mesa atrás estavam dos rapazes, e eles eram assim, muito naquela fase do gótico, não era gótico, mas era dos dreads, estão a ver, muito bons rapazes, eu gostava muito deles. E ele ouviu-me a dizer que eu gostava de Senhor dos Anéis, ouviu-nos a falar e perguntou-me se eu já tinha lido o livro. E eu disse que sabia que era inspirado num livro, mas que ainda não tinha lido. Porque eu na altura tinha um bocado de medo, né, de me tirar estes clássicos, ainda para mais da literatura inglesa. Meu Deus, como é que é possível ler estas coisas? Não li, e ele, é muito fixe, não sei o que, eu já li, não sei o que mais, eu estava a voltar a pensar a reler. E a partir disto começou-se a transformar num ponto muito importante que nós aqui, principalmente no BookTube, fazemos, que foi a primeira maratona literária que eu fiz. Ou seja, nós decidimos entrar em competição e ver quem é que lia mais depressa o livro. Ora, é verdade que naquela altura eu não lia se calhar os livros tão rápido como leio agora. Eu lia rápido, mas não lia tanto. Ou seja, eu lia, a partir do momento que começava a ler um livro, lia-o rápido, mas era difícil de estar a ler, de ter tantos livros, também porque eram os meus pais, não queria estar sempre a pedir livros, podia ir à biblioteca, podia efetivamente ir à biblioteca, mas eu também não gostava muito na altura porque a biblioteca, e eu achava na minha ideia que não tinha muitas opções, e depois já era distraída naquela altura, eu tinha medo de estragar os livros, e por isso eu nunca arriscava muito ir à biblioteca, mas cheguei efetivamente a a ir buscar alguns livros à biblioteca. Mas isto para vos contar o quê? Que, portanto, isto começou aí em outubro, né? Li o primeiro livro. Depois eu lembro perfeitamente que no Natal a minha avó deu-me o terceiro livro que eu não tinha. Aliás, só para verem, isto começa a juntar-se tudo na minha cabeça, porque nós começámos no início, em setembro. Em outubro, eu lembro que me deram o segundo livro, porque eu só tinha o primeiro. Portanto, deram-me o segundo livro, que era As Duas Torres. E depois no Natal a minha avó deu-me o terceiro livro. E foi os primeiros dois livros. Depois isto é muito giro. Porque os primeiros dois livros eu tinha nas edições que na altura que eram com a capa de filme e que tinham fotos do filme. Horríveis essas edições. Vocês não têm noção, eram do piorio, porque não sei como é que aquilo estava feito, a compilação do livro. As páginas das fotos pareciam que estavam quase soltas. Então essas edições comecei a perder folhas, literalmente a perder folhas, começou a lombada a ficar esquisita porque faltavam folhas. Foi as piores edições que se podia ter arranjado. E depois a minha avó deu-me estas edições, que são as minhas favoritas, da Europa América. E ela, muito triste, porque... Estou a mostrar-vos as duas torres. Ela me deu-me o Regresso do Rei. E eu na altura pensei, eu gostava de ter a capa do filme, ficar os três iguais, não sei o quê. Mas ainda bem, graças a Deus, que ela me deu esta e não havia outra edição na altura na Bertrand, aqui de Viana do Castelo, porque efetivamente eu não tinha chegado a edição do filme e a minha avó só me podia dar, ou já tinha chegado e tinham ficado, esgotaram, acho que foi mais isso. E então ela tinha dado este. E eu na altura, pronto, está bem, sempre dá para ler, é melhor que nada, não é? Mal sabia eu que ia se tornar toda uma paixão minha e queria fazer estas coisas todas da Europa América. Como podem ver, a diferença é que este é o mais antigo e este é o mais recente, as duas torres, e as manchas aqui já são muito maiores do que das duas torres. Isto transformou-se no humor à primeira vista. Adorei a história, principalmente adorei ler o terceiro livro, foi o que eu gostei mais, é o que eu me lembro melhor na altura em que eu li a história, porque efetivamente foi o que me meteu mais impressão, porque tem mais impressão no bom sentido, porque realmente não havia muitas cenas que há aqui num livro que não existem no filme e eu adorei, simplesmente adorei. O que é que aconteceu? O que é que eu posso dizer desta minha primeira experiência nestes fetiches de leitores? É que fizemos uma maratona literária, é que efetivamente eu ganhei. Mas a verdade é que eu acho que não tirei o suminho todo que eu devia tirar da história. Porque eu lembro-me que quando voltei a reler, a Irmã do Anel, li este livro já 3 ou 4 vezes e efetivamente quando li a segunda vez a seguir ter feito essa maratona, havia coisas aqui que eu não me lembrava, ou seja, eu acho que devo ter lido muito na diagonal, principalmente o primeiro livro,
porque o primeiro livro, se eu acho que não tivesse sido na maratona, na altura em que eu li, era capaz de não ter lido, porque o início é muito lento e na altura eu não sabia apreciar a história em si e como também não tem muito a ver com o filme, mas aqui como é muito mais lento em termos temporais, eu acho que era capaz, era menina para ter desistido. Mas como era uma maratona literária, não é? Acabei por insistir. Ou seja, vantagens e desvantagens. Se não fosse a maratona, eu não tinha lido. Portanto, as maratonas são muito boas para nós sairmos da nossa zona de conforto, às vezes obrigar-nos a ler um livro que se calhar nós à partida não líamos, mas não é obrigar no sentido de termos que ler, é obrigar no sentido de às vezes conhecer uma coisa que vamos gostar. Por vezes é tempo perdido, por vezes não é, mas é como tudo na vida. Também se não arriscamos, não petiscamos. As vantagens é que realmente, como eu estava com aquela coisa de querer ganhar, não estava a ler com a atenção toda. Mas isso também depende das pessoas, porque há pessoas que conseguem ler numa velocidade muito grande e absorver tudo da história. E não é esse o meu caso, aconteceu que realmente eu não li com muita atenção a história toda, mas ganhei, efetivamente, quando acabei de ler o terceiro, ele ainda estava a meio de segundo, por isso, para mim! E pronto, é aqui a minha primeira história do Memory Lane de livros e fetiches de book lovers, em que fiz a minha primeira maratona literária. E vocês, lembram-se quando é que fizeram a primeira competição de leitura com outra pessoa e ver quando é que acabavam de ler? Lembram-se que livro foi? Foi há muito tempo? Foi há pouco tempo? Digam nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!